Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Fábio Reis. Hoje estamos aqui na estreia do nosso podcast e nada mais justo de convidar aqui o meu mestre Guilherme Assad. A gente vai estar contando aqui boas histórias da época das antigas de Salvador, sobre a academia dele. E esse vai ser o primeiro convidado, vamos trazer outros convidados aqui também, na área do fitness, na área do jiu-jitsu, na área de arbitragem. E é isso. Então, mestre Guilherme Assad, por favor, se apresente aí com você. Fala, Fabinho. Uma honra estar aqui participando do primeiro episódio, né, do primeiro capítulo dessa nova aventura. A gente que já tem aí, já nos conhecemos desde da década de 90, do início do jiu-jitsu na Bahia. Então vamos lá. Pergunte que eu respondo. É isso aí, pessoal, é isso aí. Então, vamos aqui começar, né? Como, né, o Guilherme foi um dos pioneiros do jiu-jitsu lá em Salvador das Antigas, como ele falou, nos anos 90, né? Gui, fala pra gente aí como foi, né, introduzir o jiu-jitsu. Naquela época o jiu-jitsu não era tão difundido como é hoje. Como foi sua trajetória aí, migrando do Rio para Salvador? Como é que tudo começou? Fala aí um pouco pra gente. Então, eu comecei no jiu-jitsu em 88, com o professor Walter Soldado. Ele foi um dos primeiros faixa preta do Carson, era aluno do Hélio. A mãe dele trabalhava na famosa casa lá de Teresópolis. Aí, segundo que ele contava, que o Hélio falou para a mãe dele que ia levar ele para o Rio para jogar futebol no Flamengo e largou ele no tatame lá da Academia da Rio Branco. E aí fiquei um ano com ele voltou para Niterói e aí fomos para Della Riva. Eu tinha uns 15 anos, eu ia fazer 16 anos ainda. Já tinha um ano de jiu-jitsu, fiquei lá até 93, né? Os primeiros campeonatos, primeiros brasileiros, sempre ali, primeiro, segundo, tendo sempre boas colocações. E no finalzinho de 93 eu me mudei para Salvador. Fui para Salvador, transferi a Faculdade de Educação Física. Tem um amigo bem conhecido lá em Salvador, Ricardo Gatomem, que botou aquela pilha, que eu conheço todo mundo do boxe, conheço todo mundo do jiu-jitsu, tem Rubão lá, com a triatlo, vou te botar nas melhores. E realmente, me apresentou todo mundo, me botou na melhor academia da época em Salvador, na triatlo, lá na Graça. O Rubão era um grande incentivador do esporte, tanto do boxe, que na época não era nem Popó, tinha acabado de vir Dória ali, campeão mundial júnior, Luiz Cláudio. Depois que apareceu o Popó, e dali começamos a trajetória, a primeira turma ali de jiu-jitsu e as coisas foram andando. Legal, legal. Pessoal, para quem não sabe, a Triathlon foi uma das primeiras academias, vamos dizer assim, uma das pioneiras na parte de arte marcial, né? O professor Luiz Dória, ele dava aula lá de boxe, então assim, a Triathlon foi, vamos dizer assim, onde tudo começou, e foi onde o mestre Guilherme, né, começou a ministrar aulas lá, né? E assim, a Triathlon tem grandes histórias, né? O pessoal de Salvador conhece muito a Triathlon, né, por ser a precursora das artes marciais, vamos dizer assim. E lá, né, foi onde começou, vamos dizer, a SAD, né, Salvador, e foi inclusive onde o Guilherme ele conseguiu revelar grandes nomes, né, do jiu-jitsu, né, lá em Salvador, onde tudo começou, na Triathlon. E nada mais, nada menos que Rodrigo Minotauro, né? O Guilherme vai contar aqui um pouco, foi um dos grandes nomes que ele conseguiu revelar e começou lá na Triathlon. Não foi não, Gui? Conta aí como é que foi. Sim, então, a gente tinha uma turma lá, no começo era terça e quinta, 9 da manhã, 3 da tarde, voltava ali da faculdade, e logo depois apareceu um horário de noite, mas Minotauro já começou a treinar nessa época. A gente tinha uma turma ali que na época tinha Andrei, Boi Branco, Guilherme Seco, todos ali começaram a competir, as primeiras competições, e o Rodrigo também estava ali, todo mundo faixa branca. E aí teve o primeiro campeonato, a Copa Edson Carvalho, não, teve um primeiro campeonato antes, no Clube 2004, no finalzinho de 2004, ou de 94. 94, isso. E em 95 já começaram a ter os eventos, teve a primeira e a segunda Copa Edson Carvalho. Nós começamos a viajar para campeonatos Norte e Nordeste, Recife, Natal, e foi aí que o Minotauro começou a se destacar. Ganhava tudo em Salvador, começou a ganhar tudo também no Norte e Nordeste, alguns também lá, o Guilherme também ganhava,
Daqui a pouco, depois a gente teve também um menino que era um fenômeno também, um choque-choque. E a equipe começou daí, né? Tomar um corpo, tinha ali de 15 alunos, daqui a pouco a gente tinha 80, 100 alunos. Então, muita gente ali treinando, naquela época, aquele grande boom do jiu-jitsu que teve ali. E foi logo quando teve o primeiro, que eu trouxe o Minotauro para... Eu ainda era marrom, vim lutar, eu fui pro Rio lutar um carioca, fui vice-campeão absoluto, e o Minotauro foi campeão carioca azul. Eu falei, pô, tá bem. E aí logo em outubro nós fomos para lá e ele foi campeão brasileiro absoluto. Tipo assim, na época todo mundo ia pro Rio de Janeiro para poder treinar jiu-jitsu, para poder competir, né? Que ninguém saía da Bahia, saía de Manaus, saía de outros lugares para competir, direto para lutar no Rio. E foi o primeiro, assim, um dos que primeiro abriu essa porta, assim. E aí depois foi aí aquela carreira ganhando vários campeonatos de jiu-jitsu, ganhando, perdendo, mas sempre ganhando muito mais. Não só ele, como outros também lá da academia, viajava, o Choque-Choque também estava sempre viajando com a gente. Outros vinham também ali, o Enoch, que hoje até está lutando. Tínhamos uma safra boa ali, só que era outra época, né? Não tinha essa mídia social de hoje, não tinha esse apoio todo, o jiu-jitsu não tinha o cenário que é hoje, né? Era totalmente diferente. Pois é, pessoal. É bom o mestre falar isso aqui, né? Porque hoje em dia os tempos são outros, né? Mídia social, a coisa hoje é mais fácil. E naquela época não tinha nada disso, né? Naquela época era muito difícil conseguir patrocínio, né? Você poder viajar, vir para o Rio de Janeiro, vir para São Paulo competir. Então, realmente, quem viveu aquela época ali, né? Nos primórdios do jiu-jitsu lá na Bahia, realmente viveu épocas muito boas, né? Vamos dizer assim. E daí então, né, vamos falando, continuando aqui um pouco com o Minotauro, quando foi que o Minotauro ele conseguiu migrar para o MMA, ele veio para o Rio de Janeiro, conta essa... Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, ele continuou no jiu-jitsu, foi campeão brasileiro absoluto faixa azul e ficou em terceiro no peso pesado. No outro ano ele já foi vice-mundial de roxa, e terceiro no brasileiro, foi isso. No outro ano de marrom, ele tinha operado o ombro, no Mundial foi mal, mas foi campeão brasileiro pesadíssimo, com o ombro operado, com a crômia clavicular cheia de arame, cheia de pino, rompeu tudo, mas, né, era do jeito que o cara era, né? E logo depois, isso foi em outubro, logo depois, em janeiro, fomos todos para o Pan-Americano, lá em Miami. Ele foi campeão peso absoluto, fazendo lutas memoráveis, assim, com nomes bem conhecidos hoje. E não tinha como, ele ia ficar nos Estados Unidos. Nós fomos depois para Orlando, né, para os parques, e aí tinha uma afiliada do De La Riva lá, que nós íamos treinar lá todo dia, eu ia dar algumas aulas. E aí no último dia que a gente estava lá, eu acabei dando a faixa preta para ele. Ele ficou nos Estados Unidos, que a mãe dele morava lá. Consequentemente, começou a treinar muito ali com o Conan, com o irmão do Conan. E começou a fazer as primeiras lutas. Ele fez 3 lutas, ganhou. E aí, acho que no outro ano eu fui para os Estados Unidos também, em janeiro. Ele ganhou o primeiro cinturão, uma luta com o Jeremy Ho, que foi uma luta que eu acompanhei ele. E depois a carreira foi crescendo e chegou onde todo mundo viu, né? Legal, pessoal. O Minotauro, que eu vou ter o prazer de convidar ele também aqui para o nosso podcast para contar as histórias. Talvez a gente faça até uma dupla aí, né? Ver se traz a galera da velha guarda também aqui, da SAD, a galera lá de Salvador, para contar as histórias, né? Porque tem muitas histórias, né? Da SAD e do Jiu-Jitsu também, antigamente. E, Gui, hoje em dia, como é que você está concentrado hoje? Você chegou da Europa agora, deu uns seminários lá, né? Como é que está a SAD e o Guilherme hoje, né, pelo mundo, vamos dizer assim? Então, o que quebrou muito foi essa pandemia, né? Eu tinha um projeto antes da pandemia, nós estávamos abrindo algumas filiais pela Europa, inclusive eu tenho uma filial na Ucrânia, em meio de guerra, em meio do jeito que está lá. E por incrível que pareça, a filial da Ucrânia só tem criança, são 90% de criança, campeonato ganhando tudo. Inclusive, eu não sei se você viu, eles até usavam o símbolo errado, usavam o símbolo de lá da tua academia, lá da Nova Zelândia. Sim, pois é. Aí depois eles consertaram. Aí nós temos a Carson Gracie lá em Parma,
Tem a minha casa ali em Barcelona, Badalona, que é a BJJ Fit, que é do Jesus e do Santi. Lá na Suíça eu tenho os afiliados também, que foi um aluno meu, e ainda tem a Carson Grace lá, Zurich também, que sempre rola seminários. Então, a ideia era crescer muito mais. Tanto é que antes da pandemia ainda fiquei 6 meses ali na Itália, só que eu vim para o Brasil para passar um mês e não voltei, né? Só voltei 2 anos depois. E aí, com problemas de família, essas coisas, não dava mais para ficar morando fora. Então, as coisas ficaram mais esporádicas, né? Porque antes da pandemia eram 3 meses rodando na Europa, 3 meses rodando no Brasil. Tava bom, né? Não era ruim não, mas, pô, não podia ter um cachorro, não namorado, podia ter uma vida, não tinha um CEP, não tinha... Tinha o lado bom, o lado bom e o lado ruim. E logo depois disso, né, como eu vi que não ia voltar mesmo, surgiu a ideia de vir para São Paulo. Eu já tinha já tinha vindo aqui com o Júnior ver uma coisa com o Carson Júnior, e aí não deu muito certo. Eu falei da ideia, ele falou que, pô, que era uma boa ideia, que eu botasse a mão. Já tinha também falado com o meu sócio, o Guilherme Bulhões, a gente já tinha essa ideia junto também de fazer. E aí no final da pandemia, começamos a vir, no último ano ali, começamos a vir para cá, passamos 6 meses procurando, para que quando desse aquela encerrada de pandemia, pudesse abrir a academia. E foi o que aconteceu. No segundo ano da pandemia, né, 2021, nós já em junho começamos a vir para cá, procurar espaço, em dezembro conseguimos. Logo depois montou o tatame em janeiro, fevereiro para março, a gente já tava funcionando. Então abrimos a Carson Grace São Paulo, que é ali na aclimação ali com o Cambucino, ali de Vasconcelos. Além disso, eu também tenho meus personagens de jiu-jitsu, boxe, muay thai, fora. E estamos aí, crescendo a academia. Tenho as afiliadas na Bahia, Santo Antônio de Jesus. Tenho as afiliadas de Fortaleza também, Fortaleza no Ceará, não só Fortaleza, falei Fortaleza, mas no Ceará todo ali, tem algumas cidades ali. O time tá muito forte lá, sob o comando lá do professor Marley e mais outros professores de faixa preta também, das academias, e vamos aí, pouco a pouco. A gente tem o pessoal Resende, também aquela galera antiga ali, Cara Shark, e pouco a pouco aí vamos estabelecendo de novo, firmando as coisas. Legal, pessoal. Você vê, né? A vida de professor de jiu-jitsu não é fácil, né? Realmente, hoje em dia, muita gente vive do jiu-jitsu, né? A gente começou na época do jiu-jitsu, que jiu-jitsu era coisa de vagabundo, né? O Guilherme lembra bem. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 94, escondido dos meus pais. Eu consegui um kimono emprestado, né? Inclusive, comecei a treinar com o mestre Mão de Onça, né? Que hoje está em Barcelona. Né, queria mandar um abraço aí para ele, inclusive foi aniversário dele semana passada, o mestre Guilherme estava lá, foi para o aniversário dele, e naquela época o jiu-jitsu não era bem visto, né, e hoje em dia você vê o boom que o jiu-jitsu deu, né, tem pessoas, né, que vivem do jiu-jitsu, o mestre viaja o mundo todo aí dando aula, ministrando, não só, né, fora, mas aqui no Brasil também. E assim, o que é que você acha do jiu-jitsu hoje em dia, mestre? Dá para viver do jiu-jitsu? O que é que você acha do cenário atual do jiu-jitsu hoje? Hoje é muito mais fácil, né? Pô, como você estava falando, né, na minha época era o seguinte, pô, você faz o quê? Eu falei, pô, dou aula de jiu-jitsu. Mas aí, trabalha com o quê? Pô, falava, dou aula de jiu-jitsu. Não, mas trabalha com o quê? Tinha sempre essa pergunta. Ou então, alguém da família, pô, quando é que você vai tomar um juízo na vida? Fala, pô, tá aí o juízo na vida, né? E o jiu-jitsu foi muito difícil, mas mesmo assim, consegui desbravar muita coisa. Pô, através do jiu-jitsu, eu costumo dizer para todo mundo, todos os países do mundo eu conheci através do jiu-jitsu. Quer dizer, 90% dos países do mundo eu conheci, foi o jiu-jitsu que me levou direto ou diretamente. Eu ia para campeonatos, seminários, arbitragens, ou dali do que eu ganhava ali, ia para outro país ali do lado, conhecer. E é que eu passo muito, eu tenho muitos projetos sociais ligados a mim na Bahia e no Ceará, então o que eu passo para eles, que é a grande chance da vida deles, quem quer se dedicar ao jiu-jitsu é agora. Você vê eventos
não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, já pagando muito bem, academias lotadas, a cultura de dar aula particular, o mundo inteiro aí aberto para novos professores. Vemos os Emirados Árabes lá que tem jiu-jitsu nas escolas, nos clubes, no exército, tem uma das maiores federações do mundo. Então o negócio está crescendo muito. Eu falo para eles, é a chance da vida de vocês hoje. Se dedicar ao jiu-jitsu, tem que falar inglês, se dedicar ao jiu-jitsu, tem uma profissão, logicamente tem que estudar, né? Porque hoje também não tem mais espaço para aquele professor de jiu-jitsu que a gente chama, não burro, né? Mas menos qualificado, porque hoje cada vez está mais difícil. Então vem uma geração muito nova aí que realmente um superando o outro, um superando o outro. Então essa fonte inesgotável que é o jiu-jitsu é o que eu acho que é o mais maravilhoso aí, que é o que faz ter essa chama de a gente viver a vida inteira, de eu estar já aí com 51 anos, tenho 36 de jiu-jitsu, 28 de faixa preta, e tô aí aprendendo. Apesar de eu ter a Carson Gracie São Paulo, eu tenho uma academia aqui que eu treino, que eu vou treinar quando eu tô me recuperando da cirurgia no joelho, mas é a Tetris lá do professor Andrei, que lá eu treino, faço aula, eu falo que lugar que eu faço aquecimento, faço posição, faço aula, escolho o treino, entendeu? Não mando em nada. Tem também outra academia que eu frequento muito também, do professor Joaquim Peixoto. Então, o jiu-jitsu também tem isso aqui em São Paulo. Os professores são muito unidos, não tem muito essa... Não vejo muito, pelo menos, das pessoas que eu conheço, aquele negócio... Para quem foi criado, né, na Copacabana dos anos 80, né, amigo? Eu falo para os caras, tudo aqui é o mar de rosa, né? Que nem eu falo hoje, pô, só dentro de Copacabana tem mais de 40 academias de jiu-jitsu, no mesmo prédio tem 3, 4, e o cara preocupado se na mesma rua tem 2 ou 3 academias de jiu-jitsu. Eu falei, pô, a gente vem da selva, Copa Bronx total. Legal, legal. Boas histórias o mestre tem, né? E como ele falou, eu vivo isso, né, até hoje. Né? Eu sou formado em educação física também, né, dou personal, e muita gente às vezes pergunta, né? Poxa, Fábio, e aí, o que é que você faz? Não, eu dou aula de jiu-jitsu. Não, mas você não trabalha? Como se dar aula de jiu-jitsu não fosse trabalho. Então o pessoal associa, e o mestre falou bem isso agora, né? Não, mas você faz o quê? Não, dou aula de jiu-jitsu. Como se dar aula de jiu-jitsu não fosse trabalho, né? Mas a gente já convive isso há muitos anos, né? E como ele falou aí, tem espaço para todo mundo também, pessoal. Não interessa se no seu prédio tem 2, 3 espaços, entendeu? Tem espaço para todo mundo. Não adianta essa disputa de você querer ficar, né, querendo derrubar o outro, né? Não precisa disso. E aí ele falou bem isso aqui em São Paulo, né? Um visita a academia do outro. Então, isso é muito importante mesmo. E, mestre, outra coisa, quais são os planos, vamos dizer assim, futuro, né? Você pensa em fixar aqui no Brasil, né? Como você tem, né, uma experiência muito grande, quais são os planos futuros aí para a SAD Jiu-Jitsu do mestre Guilherme? Fala aí um pouco pra gente. Os planos são, agora que eu já estou aqui em São Paulo, vamos fixar aqui, se possível no futuro aí, abrir outras unidades. Estamos ainda aí fazendo 2 anos de academia, e principalmente nós que vemos, como a galera falava aqui, pô, vocês são malucos, sair do Rio de Janeiro, abre academia em São Paulo, não tem um aluno, não conhece ninguém. Eu falei, era isso mesmo, tinha que ser, vamos lá. Então, a ideia é essa, e continuar também o crescimento com as outras afiliadas, tanto do Brasil quanto de fora. Cada vez elas vêm crescendo mais, e começar também a peneirar alguns atletas. Muita gente quer vir, né, pessoal da Bahia, do Ceará, mas ainda falta uma estrutura para poder manter eles aqui. Mas pouco a pouco aí vamos organizando as coisas. Ainda estamos começando. É isso aí, pessoal. Uma coisa que o mestre falou também, né? Antigamente era muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, você viver do jiu-jitsu, você conseguir um patrocínio. E o que o mestre falou, hoje em dia tem muita competição e eu vejo que tem muita gente, tem muito talento. Com certeza, como o mestre acabou de falar,
se ele for peneirar aqui ou no Ceará, ou na Bahia, no interior, ele consegue, né, trazer muita gente para aqui. Mas como ele falou, não tem estrutura ainda de manter essas pessoas aqui, entendeu? Tem ótimos campeonatos, você vê campeonatos aí, tem o BJJ Star, né? Inclusive eu convidei o Fepa para vir aqui, ele vai estar vindo aqui, né? O BJJ Star vai ter mais um evento agora, acho que se não me engano, em julho, agosto. Então, tem muita gente boa. E cada vez os eventos estão pagando melhor. Então, assim, você que é atleta de jiu-jitsu, né, você pretende viver do jiu-jitsu, você tem que investir em você também. Ele falou, ó, eu morei fora, morei na Nova Zelândia, tenta fazer um curso de inglês. Eu sei que não é fácil, às vezes, você pagar um curso de inglês, entendeu? Mas, assim, dá para viver do jiu-jitsu. Tem muito evento aí pagando uma grana muito boa, entendeu? Então, assim, você que está me ouvindo, invista, porque dá sim para viver do jiu-jitsu, entendeu? E, mestre, você poderia destacar alguém, assim, ou algum nome que você tivesse uma estrutura hoje, né? Hoje tem muitas academias que, né, eu não vou falar nomes aqui, mas tem muitas academias e muitas equipes que se profissionalizaram, né? Claro, investiram a grana nisso, mas você conseguiria destacar alguns nomes, quantos atletas você teria hoje que poderia vir para São Paulo, assim, para você poder investir para definitivamente colocar ele em competições e viver do jiu-jitsu? Ah, pelo menos uns 10 aí já não tão novos. Tem faixas pretas novos de 20 anos, de 21 anos, meninos que começaram criança. Se juntar aí, podemos botar uns 10 aí, mais os dois aqui que eu já crio aqui, já embaixo da asa, né? Que sempre tem que ter uns filhotes embaixo da asa, né? Para dar aquela puxada boa. Legal, legal. Eu tô aqui também em São Paulo atualmente, né? Tô treinando lá também com o mestre, realmente, né? Ele falou que tem uns dois aí que estão, né? Inclusive vai lutar agora, né? O Vamos lutar o campeonato. brasileiro da CBJJE na semana que vem, dia 29. E eles têm lutado. A dificuldade sempre é essa, né? Porque cada vez mais tem mais eventos, mas os grandes eventos são muito caros, então, pô, é muito difícil para o cara, pô, que trabalha ali, ganha um salário mínimo e meio, tirar ali 300 para uma competição, pô, grande, vai gastar 500, 600 reais no mês só em competição. Os patrocínios, os apoios também só chegam depois que você está famoso, você sabe como é que era. Depois que está famoso, todo mundo bate na sua porta, e quando você não está, ninguém nem te atende. Então, a vida é essa, vamos lá quebrando pedra devagarinho, se tiver oportunidade, as coisas andando, os meninos estão aí. Estão sempre medalhando, ali beliscando alguma coisa. E cada vez mais vamos tentar botar em mais e melhores eventos. O problema é esse, é que os grandes eventos, nós esbarramos pô, nesse preço, 300, 400 reais, uma inscrição no campeonato é um pouco absurdo, entendeu? A gente sai um pouco daquele que é jiu-jitsu para todos, não é para todos, é só para quem tem dinheiro. Nessa parte aí fica mais difícil um pouco, mas vamos aí, vamos quebrar algumas pedrinhas aí pela frente. Legal, pessoal. É isso que o mestre falou realmente, né? Os campeonatos hoje, se você for aí, se você for lutar, acho que peso absoluto, se for lutar só peso, acho que está em média 200, 250, 280 reais. Se você acho que for lutar peso absoluto, acho que quase dobra o preço, né? E realmente, para quem está começando, né, se você não tem um patrocínio, né, você tem um salário mínimo ali e tal, é muito difícil. Às vezes tem 2, 3 campeonatos, né, vamos dizer assim, por mês. Então, o que é que você acha, assim, em questão não falando de bandeira, você acha que o futuro do jiu-jitsu vai ser essas lutas casadas, esses eventos, né, que tá pagando muito bem? E o que é que você acha dessas federações, né? O que é que você acha? Essas federações vão conseguir ou todo mundo vai migrar para essas lutas casadas que pagam alguma grana? O que é que você acha disso? Eu acho que os grandes campeonatos, os que já estão consolidados, vão continuar, como também vão vir novos.
tudo vai depender da organização e como o jiu-jitsu hoje está cada vez mais profissional, tudo depende de quem pagar melhor, né? É verdade. Ainda bem, graças a Deus, que os novos atletas chegaram nessa fase, né? De, às vezes, até escolher o evento. Não, aquele evento vai pagar melhor do que esse. Na minha época era a medalhinha daquela que a gente falava que vinha no chiclete Plock, lembra? Eu comprava o chiclete Plock, vinha a medalhinha, era igualzinho. Sim. Fazia 5, 6 lutas, 7 numa guerra para ganhar uma medalhinha. Depois os caras começaram a ganhar uma medalha um pouco maior, entendeu? Aí hoje as medalhas vêm acompanhadas de um algo mais. E também entramos nessa fase, né, das equipes profissionais também. Então, até para concorrer com as equipes profissionais é muito difícil. Até hoje já tem os faixas azuis que estão treinando como profissionais aí. Então fica difícil concorrer, mas eu acho isso super válido. Acho que tem que quanto mais investimentos puderem ter no jiu-jitsu, mais equipes profissionais surgirem, vai ser super válido, porque é bom para o atleta, é bom para todo o meio que vive do jiu-jitsu ali, tanto os árbitros, organizadores, staffs, produtores de conteúdo, todo mundo que vive do jiu-jitsu ali só tem a ganhar. Eu tenho a ganhar, porque mais alunos vão querer participar. Quanto mais eventos de nível, como nós vemos aqui, por enquanto, temos mais o BJJ Star, que é o maior, que é um dos maiores do mundo hoje, mas outros menores estão surgindo aqui em São Paulo. A tendência é essa, é ter os grandes campeonatos, mas lógico, ter os shows também, as grandes lutas, sabe? Às vezes poder reunir, os alunos que não querem ver seu professor lutando contra outro professor, sabe? Isso move o público. Então eu acho super válido, super válido. Quanto mais eventos tiverem, quanto mais o jiu-jitsu puder ter seu espaço, tanto de kimono quanto sem kimono, super válido. Então, só faz crescer. Quanto mais academias tem, mais praticantes tem. Quanto mais eventos tem, mais lutadores tem. E quanto mais tudo isso, mais todo mundo ganha. É aquela cadeia alimentar que tem que ser feita, entendeu? Todo mundo ali se dando bem. Legal, legal. Pessoal, isso que o mestre falou agora é importantíssimo, né? Eu vou depois, né, tentar resgatar algumas histórias, né, das antigas. Ele falou do chiclete Plock lá, né? A gente viveu grandes batalhas lá no jiu-jitsu, lá em Salvador, das antigas. E tem muitas histórias interessantes. E eu também, como ele falou aqui, né, todo jiu-jitsu ganha. Quanto mais eventos, seja luta casada, independente de bandeira, de federação, todo mundo ganha. Então, quanto mais eventos tiver, é bom para todo mundo. Como ele falou, é o cara que faz a mídia social, é o cara que divulga, é os patrocinadores. Então, isso é muito importante. Inclusive, aqui eu já queria antecipar, a gente vai convidar muita gente, né, de federações, de eventos de luta casada, que eu vou estar trazendo aqui, né, para revelar muita coisa aqui para gente. E, assim, Gui, o que é que você tem de história aí que você lembra, né? Eu disputei muito campeonato, que é de Salvador, no campeonato baiano, no Clube Baiano de Tênis, né? Que tinha as grandes batalhas lá. Você lembra alguma história, assim, da galera que foi lá para campeonato, ou de alguma viagem, né? O que é que você tem aí para contar pra gente? No começo ali, os campeonatos eram legais, mas as nossas primeiras viagens ali para Recife, Natal, foram históricas mesmo. Aquela galera ali que você conhece das antigas, que era Minotauro, Andrei, Boi Branco, Guilherme Seco, Kid, Tucci. Foram histórias demais, assim. Pô, teve uma memorável que foi quando o professor Betinho, que é um grande amigo meu, da Brasília Top Team, do mestre Murilo Bustamante, também que eu aprecio muito. O Betinho estava desbravando o jiu-jitsu lá em Porto Seguro, na Real da Ajuda, e fez o primeiro campeonato lá. Então, imagina essa galera com 16, 17, 18 anos, pela primeira vez na Real da Ajuda, para um campeonato de jiu-jitsu e para a festa, né? Largados, soltos. Nossa, eu era lutando, saindo para ir sentar em mesa de bar. Nossa, eu acho que ali eu falei para eles, ali os meninos começaram a virar homens, né? Essa viagem foi e para você ter uma ideia, tá vendo? Todo mundo se divertiu, foi o máximo.
O Minotauro tinha sido campeão carioca. Nesse evento, que foi o evento mais tranquilo do ano, ele perdeu para o cara de Vitória. E logo depois foi campeão brasileiro. Então, pra você ver como é o jiu-jitsu ali, né, sabe? Às vezes estava desconcentrado, lutou bem, estava muito aquele clima de festa, mas acho que foi a viagem, uma das mais engraçadas ali também. Recife também, uma para Recife, a primeira para Recife, também foi histórica, a galera ficou no Geraldão. Teve a primeira para Natal também, foi... Essas 3 primeiras viagens ali, para quem escutar desses meninos que hoje não são mais meninos, né? Sim, sim. Temos aí dessa galera aí, um que virou grande campeão, 2 policiais federal, 2 delegados, os caras ficaram tudo brabo, né? Pois é, verdade. Inclusive, queria mandar um abraço aí pra galera. Não vou citar nomes aqui. Inclusive, vou tentar trazer essa galera aí, ver se a gente consegue reunir todo mundo, né? Para relembrar os bons tempos, né, do jiu-jitsu aí da Bahia, e relembrar também essas histórias, né, que realmente aí a gente guarda aí na memória. Foi muito, muito legal conviver com essa galera, né. Então, como ele falou, tem médicos, tem dentistas, né, tem policiais também, né. Sim, sim. Tem um pouco de tudo, vamos dizer assim, né mestre? Não. Tinha aquele primeiro time ali, foi o primeiro de tudo, né? É aquele primeiro nunca esquece, o primeiro campeonato que ganhamos, que foi a primeira Copa de São Carvalho, ganhamos a primeira e a segunda, a primeira viagem para Recife, a primeira para Arraial da Ajuda, a primeira para Natal. Tiveram outras depois, mas as primeiras dessas aí foram a época que os meninos estavam virando homem. E eu era um menino também, porque, na verdade, eu tinha 21, 22 anos. Ali em 95, eu tinha 22 anos. Em 96, quando o Minotauro ganhou o primeiro brasileiro, eu tinha 23 anos. 23 anos, Então, o que aconteceu foi isso. Eu vinha da carreira de lutador no Rio, tinha sido ali na Azul, sempre ganhando primeiro, segundo. Na Roxa, eu tinha sido vice-campeão brasileiro da Copa Mameluque, que foi o primeiro campeonato brasileiro que teve. E logo depois eu me mudei para Salvador. Então foi uma transição. Comecei a dar aula de faixa roxa, primeiro ano. Aí voltei no Rio. Aí no segundo ano já estava de marrom. O Della Riva tinha me dado a marrom. Passei o ano de marrom. E aí, em 96 mesmo, em maio de 96, exatamente dia 30, ele foi lá, que a gente fez uma Copa lá, a Copa Della Riva, Jiu-Jitsu, e aí ele me deu a faixa preta lá, até lá na academia. Então eu também era muito novo, então às vezes tinha um pouco dessa distância, primeiro na época, mas hoje todo mundo quase a mesma idade. Você vê, o Minotauro é 4 anos mais novo que eu, a média que eu tenho de diferenças, a galera é essa, 4, 3 anos, só que eu tinha 22, eu tinha 16, 17. Então tinha um pouquinho ali. Parecia que eu era mais adulto, mas... Mas não, né? Mas não. Legal, né? Legal isso. E a gente tem muita história também, né? Na época da triatlon, né? Eu acho que teve, se eu não me engano, não sei se o Minotauro já tinha disputado, né? Algum campeonato, e parece que ele estava treinando, não lembro, não sei se foi com o Kid, conseguiu rasgar o kimono, tem uma história dessa, não sei se você lembra disso. Os caras naquela época rasgavam kimono, porque naquela época não era que nem hoje, né? Era um kimono para usar todo dia, podre. Era outra época, né? Não era hoje a época de várias marcas de kimono, de vários tipos de kimono tecnológicos. Na época era aquele kimono cru, que usava todo dia, lavava no final de semana. Não era toda hora que tinha um kimono, que tinha que comprar no Rio de Janeiro, ainda tinha essa. A galera começando a fazer lá, em Salvador, que tinha de judô, era diferente. Então, isso sempre acontecia. Aquele treininho de pouca força, né? Né? Os caras antigamente faziam muita força. Né? Pois eu lembro bem que o meu primeiro kimono foi um Berserk. Acho que até um monte de onça que me emprestou. Eu fiquei com esse kimono. Berserk era do Felipe Lima, essa marca. Que eu vendia muito Berserk. A gente tinha esse apoio e também vendia esse kimono pra caramba na época. O Berserk, eu lembro que foi o Mão de Onça que ele me emprestou, esse Berserk.
E aí eu fui treinar lá na Academia Mandinga, que era uma academia de capoeira, lembra? Sim, de Sabiá. Sabiá, mestre Sabiá, um abraço aí, Sabiá. Sabiá tá em Barcelona agora, Em né, morando Barcelona. lá. Já ouvi dizer que é da Barcelona, mas não encontrei com ele lá não. Legal, um abraço aí, mestre. Trazer você aqui também, né? E a academia ficava tipo no subsolo, né? Ele trazia muita gente de fora também, né? O pessoal ficava lá em Salvador treinando capoeira e a gente treinava lá, né? Então, minha primeira experiência não foi lá com o Mão de Onça. O Mão de Onça foi dar uma aula lá em uma academia na Pituba, um bairro lá de Salvador. E aí minha primeira experiência foi em outra academia, onde o pessoal me deu um kimono, como você falou, um kimono suado. Naquela época não tinha aquela coisa, né, de uma aula introdutória, nada disso. Então o cara te dava um kimono, que alguém usou ali, um kimono sujo, suado, e falou, vai, treina aí. Mostrava uma posição e depois era salve-se quem puder, né? E hoje em dia você vê como tá o jiu-jitsu, né? É outra coisa, vamos dizer assim. E, como eu falei, a primeira experiência minha foi horrível no jiu-jitsu. E depois, né, quando eu fui treinar lá na Academia Mandinga e tal, aí foi outra coisa. O Mão de Onça já fazia educação física, acho que ele tinha formado já. E aí ele sim, ele me mostrou, falou que era jiu-jitsu, né, mostrou as posições, já um kimono lavado e tal, né, organizadinho. E daí foi que eu comecei no jiu-jitsu e até hoje nunca mais parei, né? Estamos aí desde 94 já também, nessa vida aí de jiu-jitsu, não é isso? Pois é, Guilherme. Mestre, tem mais alguma coisa que você queria destacar aí? Que você queria deixar aí para o público, um recado, alguma coisa? Não, divulgar aí, né, nosso espaço. Nós temos eu e meu sócio, o professor Guilherme Bulhões, a Carson Grace São Paulo, ali na Liz Vasconcelos 1315, sobre a loja. Ali já no finalzinho da aclimação com o começo do Cambuci. Também dou personagens fora de jiu-jitsu, boxe, muay thai. E o pessoal aí, eu agradecer muito também aqui a comunidade de São Paulo, né, que me recebeu muito de braços abertos. Todos aqui, todos os professores que eu conheço, sempre bem solícitos, das academias que eu treino, todos os amigos que eu tenho. Se eu começar a falar o nome de um de outro vai faltar. Depois os caras vão brigar comigo, mas principalmente os professores de academias que eu tenho, como eu já falei, que eu tenho mais liberdade, que estou sempre lá. Tem sempre o treino, na Tetris tem um treino Black Belt, toda sexta-feira, 10 da manhã, que são faixa preta de várias academias de São Paulo. É aquele treino duro, mas uma total amizade. Lógico que, na hora do treino tem que ser, meu, o bicho tem que pegar, meu. Negócio de, treino mole, principalmente um monte de faixa preta das antigas, né, meu irmão? Não tem, mas, todo mundo na máxima educação. Então, agradecer muito a essa comunidade de Jiu-Jitsu de São Paulo que nos recebeu tão bem. E os planos são esses, né? Vamos crescer, vamos botar o Jiu-Jitsu aí para crescer, aparecendo mais oportunidades, vamos abrindo mais espaços. Estamos aí, prontos para continuar trabalhando pela arte suave. Legal, pessoal. É bom, né, o mestre deixar esse recado aí para a galera, como ele falou, né? Veio do Rio, né? Se instalou aqui em São Paulo e você vê que aqui o cenário é outro. Ele falou como viveu em Copacabana nos anos 80, né? Que era aquela loucura. Tem grandes histórias também. Vou trazer muita gente aqui para contar muitas histórias. Quem viveu na época lá dos anos 80, como você falou, né? Diga aí, mestre. 3 academias, acho que é... Não, a gente não podia... a Copacabana não podia ir na Barra, Barra não podia ir em Copacabana. Porque, na verdade, ali, a Carson Gracie Central era mais forte, só que começaram a ter as ramificações, né? Que era todo mundo Carson Gracie. Era o Mestre Bolão, o De La Riva, Murilo Bustamante, que já eram os mais antigos, que começaram a sair da aula, mas todo mundo, o Manimal, todo mundo que ficava ali junto. Aproveitar e mandar um grande abraço, né, pro mestre Manimal. Justamente, mestre, ó, o senhor vai sentar aqui também, viu? Já mandei mensagem. Esse tem história. E ó, o mestre Manimal, 1 hora não vai dar não, tem que ser pelo menos umas 3 horas aqui. Ele tem que fazer um seriado. Um seriado. Um seriado, não, o Manimal é um cara que não foi o mestre que me formou, sou formado pelo De La Riva,
mas num grande momento da minha vida, que eu estava ali na transição, ele me chamou, me abraçou. Nossa equipe era até rivais em Salvador. Até meus alunos todos me deixaram porque eu fui ficar com o animal, mas não me arrependo. Foi uma época que o Carson voltou dos Estados Unidos, então estava reestruturando a Carson Grace, treinávamos todo dia. Você poder estar ali treinando muito. Eu não tinha muita experiência no Sem Kimono, então peguei toda aquela experiência ali com o animal e com o mestre Carson. Aulas de wrestling com o Daryl Gola, que foi um cara, era um professor excepcional do wrestling. O cara foi eleito, na época, o terceiro melhor wrestler da categoria dele dos últimos 100 anos nos Estados Unidos, imagina. E foi uma época muito gostosa. Isso 2000, 2001, 2002. E estamos juntos aí até hoje. Sempre, quando estamos no Rio, batizamos o nosso dojo lá com o nome dele, até porque o meu sócio Guilherme é faixa preta dele, mas eu não sou, mas me considero também como um deles, então pode esperar que, meu amigo, esse aí tem que fazer um seriado, entendeu? Verdade. Mestre Manimal, ó, estamos esperando você aqui, tá bom? Para fazer um seriado, como o mestre Guilherme falou aí, né? Vamos entrevistar, que tem muitas histórias. Ali se tem um mestre que tem história, é o mestre Manimal, né? Das antigas, na época dos anos 80, lá no Rio de Janeiro, né? E o mestre tocou em um assunto também aqui, né? Que o jiu-jitsu também, né? Todo mundo tem experiência em qualquer área, boas e ruins, né? Então, no meio do jiu-jitsu não é diferente, né? O mestre, com certeza, já tomou muita rasteira aí. Como é que você lidar com isso, mestre? A questão de, né? Os creontes, vamos dizer assim, né? É que, tipo assim, a gente tinha antigamente mais essa postura, né, de creonte. Não, hoje cada um é livre. Na verdade, sempre foi, todo mundo é livre para fazer o que quer. Basta ser sincero. Ninguém é obrigado a estar com ninguém, entendeu? E eu, no meu caso, eu tomei dos dois lados, né? Então, toma de cima, toma de baixo. Já tive momentos ruins, já tive depressão por causa de jiu-jitsu. O jiu-jitsu não presta, o jiu-jitsu é ruim, o jiu-jitsu não me dá nada, e mal, tal. Mas, na verdade, a culpa não era do jiu-jitsu, a culpa era das minhas más escolhas, das más pessoas que eu escolhi para estarem do meu lado. Então, a culpa não era do jiu-jitsu. O jiu-jitsu me deu tudo na minha vida. Meu filho nasceu, que a mãe do meu filho eu conheci na primeira viagem dessa para Recife, com os meninos. Foi quando conheci. Meu filho veio daí de uma viagem de jiu-jitsu. Minha vida inteira jiu-jitsu, todos os lugares que, como eu falei, eu conheço. Então, a culpa não é do jiu-jitsu. A culpa são das nossas escolhas. O jiu-jitsu está ali, só te dando coisa boa. Só dando coisa boa. Não tem nada melhor do que você treinar, meu. Pode ser o dia que você toma aquele amasso, meu, que seja asfaltado no tatame, mas quando termina, a cara de felicidade tá assim, ó, aquele alívio. Então, esse lifestyle do jiu-jitsu é a melhor coisa que tem. A culpa não é a culpa é do mundo, né, do universo. Isso acontece em todas as áreas, não somente no jiu-jitsu. Só que na luta tem muito daquele negócio do ego, né? A macheza, o ego. Eu sou o melhor, eu não bato, faço, aconteço, enfim. Aquele negócio que a gente já conhece. Pois é, o que o mestre falou, né? O jiu-jitsu, né? Como qualquer área, existe, né? E como ele falou, o problema não é o jiu-jitsu, né? As más escolhas. E isso existe em qualquer lugar do mundo, né? Então, como ele falou, eu lembro que uma vez eu conversando com o mestre, ele falou, cara, os piores anos da minha vida foi quando eu fiquei afastado do jiu-jitsu. E comigo também não foi diferente, né? Eu tenho muitos anos, desde 94, e os piores momentos também da minha vida foi quando eu fiquei afastado do jiu-jitsu, né? Como ele falou, o jiu-jitsu transforma a vida de muita gente. Como ele disse aqui, depois que você faz um treino de jiu-jitsu, você pode ter tido o pior dia. Depois você dá um treino ali, né, com os seus amigos de tatame, você sai outra pessoa, sai renovado, né? Como diz a frase aí, os melhores amigos da minha vida é o que querem me estrangular todos os dias, né? E isso realmente é pura verdade. Se você nunca treinou jiu-jitsu, né, procure uma academia hoje, né, matricule, faça uma aula experimental, que você vai ver que o jiu-jitsu vai transformar a sua vida. Em todos, né?
sentidos, vamos dizer assim, psicologicamente, fisicamente, né? O jiu-jitsu realmente transforma a vida, né, não, mestre? Isso aí. Então, pratica jiu-jitsu. Hoje eu digo muito que é o jiu-jitsu mesmo para todos. Como eu falo com todo mundo lá, em graduação, em treino, cada um tem o seu objetivo. Cada um faz o jiu-jitsu, ninguém compete com o outro, você compete consigo mesmo. Se você foi um dia treinar, foi no outro, você já se venceu, porque no outro você está lá de novo. Se você foi no outro, você já se venceu mais uma vez. Porque não tem comparação, sabe? Como a gente tem lá na academia, é o cara que passa o dia inteiro resolvendo problemas de um banco, o outro é um médico que passa o dia inteiro fazendo grandes cirurgias, o outro que é o trabalho o dia inteiro em edições, cada um outro grande advogado. Então, cada um na sua profissão ali que procura ter o seu tempo para treinar o jiu-jitsu, como tem os atletas também que treinam o dia inteiro. Então, cada um com o seu objetivo. As pessoas antigamente falam, tô velho para treinar jiu-jitsu. Agora mesmo na Itália, eu graduei o cara que, faixa preta, 64 anos. O Lino, que é o Linotauro lá de Parma. Linotauro. Eu dei grau para pessoa, para faixa roxa, deu um grau, o cara já tem 70 e poucos anos, sabe? Então, hoje você tem esse jiu-jitsu para todos mesmo, sabe? Você tá ali, treinar no seu objetivo, treinar o que o seu corpo permite, nada mais, nada menos ali, tentar fazer o seu melhor, aprender. Porque, na verdade, você tá ali para aprender, não para querer combater um com o outro, entendeu? Lógico que é uma luta, você vai treinar, mas o jiu-jitsu é para todos, cada um com o seu objetivo, mas que todos sigam treinando, que é o mais importante. Legal, pessoal. Você vê que o mestre falou aí, né, a experiência dele. O jiu-jitsu é para todos, né? Só que muita gente entra hoje na academia com aquela mentalidade, tipo, eu quero entrar para competir, eu quero entrar para destruir, para pegar minha faixa preta logo. Então, se você pensa em treinar jiu-jitsu, não entre só com essa mentalidade, né? A questão do lifestyle, né? Que você pode entrar, né? Eu conheço muita gente que entra na academia e fala, nunca disputou um campeonato, o cara é faixa preta. O cara tá ali simplesmente, né, para um estilo de vida, para se sentir bem, entendeu? Então, pratique o jiu-jitsu, que é muito importante, entendeu? Para o estilo de vida, para a saúde mental, como eu te falei, né? Então, é isso aí. Pessoal, queria agradecer aqui o mestre Guilherme, né, por ter vindo aqui no nosso primeiro podcast. Pessoal, esse é o primeiro de muitos, tá bom? Tem uma agenda já aí que eu estou organizando, vou trazer muita gente aqui da área do fitness, da área de luta, arbitragem, né, diretores de eventos, donos de evento. Então, com certeza esse podcast aí, com fé em Deus, vai bombar. E mais uma vez, Gui, último recado aí pra galera e muito obrigado mais uma vez. Então, Fábio, agradecer aí o convite, né, para desvirginar o seu podcast. Isso aí. Que seja mesmo o primeiro de muitos aí. Vamos estar divulgando. E vamos com tudo. Vamos aí fazer o brinde do... Aqui, ó. Já veio até de canequinha personalizada. Canequinha personalizada aqui, tá ó. Demais, olha aqui, ó. Vou dar, ó. Aqui, ó. Queria agradecer também aí, ó, o pessoal da Ponto Certos Personalizados, que fez nossa caneca aqui, né? Vou deixar o podcast aqui, desculpe, vou deixar o Instagram deles aqui também. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí e nos vemos na próxima, beleza? Valeu. Valeu, galera.